necrose e mastopexia. Necrose de areola. Tem medo disso? Eu sou Christian Resbert, cirurgião plástico. Eu sou Raquel Camelo, cirurgiã plástica. Nós somos o Casal Plástica Brasília. Tá. Necrose de areola é um medo de muitas pessoas. Não é muito comum, mas o que é necrose? Necrose é quando falta circulação do tecido, falta sangue em uma área e ele morre, simplesmente. Aquela área, geralmente pequena, falta circulação e ela morre. Ela fica escura, preta e depois descama e a gente perdeu aquele pedaço de tecido. Mas primeiro vamos ver o que causa isso, né? Raquel, o que causa isso mais frequentemente? Bom, existem alguns fatores de risco que aumentam o risco desse evento acontecer, né? Um deles é pacientes que fumam, né? O tabagismo, ele interfere na circulação sanguínea e impede que o sangue chegue em alguns tecidos, por isso que a gente sempre recomenda a suspensão do tabagismo por algum tempo antes da cirurgia. Outro fator importante são mamas de grande volume. Quanto maior a mama, maior a manipulação e maior o risco de perder sangue naquela área que é areola. Então, mamas de grande volume têm também maior risco de necrose de areola. Outro fator importante são cirurgias repetidas, né? Pacientes com múltiplas cirurgias na mama. Porque aquele tecido já foi mexido, já foi manipulado várias vezes, de diversas formas, ali dentro já tem tecido cicatricial e isso aumenta também o risco. Então, na primeira cirurgia, vamos dizer, o risco é X, na segunda é 2X, na terceira 3X. Por isso, o mais recomendado é que não se faça tantas cirurgias de forma recorrente. Outro fator de risco importante é obesidade. Por que a obesidade também aumenta o risco de necrose de areola? Porque a gordura em si, ela elimina substâncias inflamatórias. Então, quanto mais gordura, maior a quantidade de substância inflamatória no nosso organismo. E isso interfere também na circulação sanguínea, vai chegar menos sangue naquele tecido, né, naquela área da areola, aumentando o risco de necrose de areola. Outro fator importante são doenças associadas, né, pacientes com outras doenças, que a gente chama de comorbidades. Por exemplo, pacientes diabéticos, que também têm alterações nos vasos sanguíneos, pacientes hipertensos descontrolados, pacientes com doenças da tireoide descontrolada, lembrando que não é proibitivo de realizar a cirurgia, mas que pode ser que tenha um risco aumentado desse tipo de complicação que a gente nunca espera que aconteça numa cirurgia dessas. Então, a gente fala que isso não é comum, ainda mais quando a gente sabe as causas e a gente previne. Todas essas causas a gente consegue fugir e minimizar esse risco. E graças a Deus isso não é comum. Mas, se acontecer, o cirurgião tem que estar preparado. Existem milhões de formas de tratar. E todo cirurgião plástico que trabalha com isso é o melhor médico para tratar. Principalmente o seu cirurgião. Então o que acontece? Faltou circulação na areola, por exemplo. Ela vai ficar mais escura e aí essa parte vai descamar, vai ficar um machucado. A gente vai ter uma série de curativos específicos conforme a evolução. Então atrasa um pouco a recuperação do paciente, mas vai ser tratado, vai ser acompanhado pelo seu cirurgião. Depois de um tempo, 1, 2 meses, depende da cicatrização de cada um, vai ficar uma área vermelha, tipo um machucado ali, uma cicatrização mais forte. E a gente vai evoluir para as técnicas de tratar. Se perder o biquinho, a gente reconstrói o bico. Se perder o contorno da areola, a gente refaz o contorno da areola. São cirurgias de pequeno porte, que são bem na área estrita ali, local, mas existem várias técnicas para tratamento disso. Uma das dificuldades que a gente tem com a técnica cirúrgica, às vezes, é a coloração, quando tem esses problemas de cicatrização. Mas aí tem uma outra etapa que pode ser uma micropigmentação, que a gente consegue deixar com as cores muito semelhantes. Então, tem solução. Ninguém morre numa necrose de areola, né? Ela só fica um caminho um pouquinho mais longo. Mas o ideal é, como o Raquel falou, prevenir tudo aquilo ali para não ter.
por isso que a nossa consulta é multidisciplinar com preparação para reduzir riscos. Lembrando que não é frequente quando a cirurgia é realizada com profissionais capacitados em realizar a cirurgia da mama, quando se evita ou se previne os fatores de risco, como o Christian falou, mesmo com fatores de riscos presentes, mesmo com tudo isso, não é uma alteração, né, uma complicação frequente na cirurgia da mama. Ficou mais tranquila? Bota aqui embaixo se tem mais algum medo para a gente ajudar.